Então vamos, Lucília, vamos começar aqui. Lucília, é um assunto muito vasto, né? Sim. Mas nós queremos que você fale, dê o conceito de saúde emocional e mental. Eu gostaria que você nos desse, nos esclarecesse sobre o que é saúde emocional, o que é saúde mental e por que nós temos essa necessidade de conhecermos a importância da saúde emocional. Por favor. Então, diferenciar saúde mental de saúde emocional é um ponto de referência para nós nos entendermos melhor, entendermos o funcionamento do nosso organismo, da nossa mente, do nosso ser. Então, Sim. a saúde mental, ela tem referência ao equilíbrio entre as nossas emoções e as nossas atitudes. Então, quando uma pessoa tem uma boa qualidade de saúde mental, os seus sentimentos, as suas emoções, elas são compatíveis com atitudes que são saudáveis, que são ajustadas, que são direcionadas de uma forma mais funcional. Quando esse equilíbrio do que eu sinto com o que eu faço se rompe, é onde nós temos o início de doenças mentais. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre doenças mentais. Então, a saúde mental, ela tem a ver com o que eu sinto, com as minhas emoções e a maneira como eu me expresso através das minhas atitudes. A saúde emocional, aí ela já tem a ver com a minha capacidade de gerenciar essas informações dentro de mim e enfrentar a realidade de uma maneira mais competente a nível emocional, mais saudável. Então, a saúde emocional, ela é a forma como nós administramos a nossa realidade. Nossa! E quando a gente pensa em saúde mental e o rompimento desse equilíbrio gerando doenças emocionais a nível da mente, cabe aqui um reforço do que é uma doença mental. Né? Nós temos, assim, um conceito, e mais tarde, mais à frente, eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas nós temos um conceito antigo que doença mental é a loucura. E, na verdade, é um conceito antigo que a doença mental é a loucura. Isso faz, inclusive, uma resistência no pedido de ajuda, porque as pessoas não querem ser rotuladas como doenças mentais. Né? Mas verdade, é verdade. A loucura, na verdade, ela é uma patologia da doença mental. Quando nós temos, por exemplo, a depressão é uma doença mental. Um grau de ansiedade muito elevado, gerando um transtorno de ansiedade generalizada, nós temos aí um quadro de doença mental. O que nós precisamos é reduzir ou elaborar o preconceito. Por quê? Quando nós temos uma doença nos rins, nós temos uma doença renal. E, normalmente, ninguém tem dificuldade de falar sobre isso. Quando nós temos uma doença no coração, nós temos uma doença cardíaca. E quando nós temos uma doença na mente, nós temos uma doença mental. Ou seja, é uma doença que não é física. Ela pode até ser expressa no físico, mas ela é proveniente da mente. Né? Então, e ela se dá com o rompimento desse equilíbrio. Daí a importância da nossa saúde emocional. Uma pessoa com uma boa saúde emocional, ela regula muito bem a relação que ela faz com ela própria, com as outras pessoas e com a vida dela, mesmo em momentos difíceis. Meu Deus, que bênção. É importante. Tem resiliência, no caso, né? Ela tem resiliência. Sim, ela consegue superar e aprender para transformar a realidade dela. Ela consegue... a palavra superação, ela cabe bem nesse sentido. Agora, é importante
nós estarmos assim com a clareza de que o nosso bem-estar ele é fruto de um conjunto de aspectos que eu chamo bio, psico, sócio espiritual. Né? São aspectos, eu vou colocar no plural, bio, psico, sócio espirituais. Por quê? Nós precisamos do nosso corpo em condições de nos dar boas respostas. Nós precisamos do psicológico, do emocional, né? Nos ajustando para estarmos funcionais diante da vida. Precisamos regular melhor nossas relações interpessoais. Às vezes escolhemos mal nossos conhecidos, nossos amigos e temos, por conta disso, resultados desagradáveis na nossa vida social. E o nosso bem-estar espiritual. Precisamos, independente do que cada um crê, precisamos ter esse direcionamento. Existem, Margarete, já vários trabalhos científicos, várias teses, sinalizando que pessoas que têm uma relação mais íntima com o sagrado, uma relação mais estreita com o espiritual, elas costumam dar respostas mais favoráveis por conta da fé. Então, o nosso bem-estar, na verdade, precisa ser contemplado nessas diversas áreas da nossa vida. Bio, psico, sócio-espiritual. Poxa, muito interessante isso. Quer dizer, então, não é somente uma parte, né? É um conjunto, no caso, é sistemático, no caso, né? Tem que ser todo, né? Tem que estar tudo envolvido. Maravilha, Lucília, muito bom mesmo. A gente tem aí um legado da filosofia antigo que é atualíssimo. Mente sã, corpo são. Precisamos desse link, dessa coordenação emocional, por isso precisamos estar nos cuidando sempre. Como que nós estamos por dentro a cada situação nova que a vida nos dá. Eu separei uma frase de um autor desconhecido, eu não sei de quem é essa frase, mas ela é muito significativa para esse tema nosso hoje. A frase diz assim: ervas daninhas crescem em solo não cultivado. Ervas daninhas crescem em solo não cultivado. O nosso emocional é como se fosse um grande campo que pode se transformar, dependendo da maneira que nós cuidamos, num lindo jardim. Só que, se nós não estivermos cuidando desse jardim, o que acontece? Nós não vamos perceber o crescimento das ervas daninhas. Caramba, Lucília. Sim. Quando nós estamos cuidando, nós vemos a erva daninha muito pequena e muito fácil de ser retirada. Né? Quando nós não cuidamos, fica devastador. Porque a erva daninha se alastra e o campo fica crônico, dificultando todo o processo. Então, um campo emocional abandonado pela pessoa, não cuidado pela pessoa, infelizmente, ele leva a rachaduras emocionais graves na vida da pessoa, gerando, inclusive, possíveis doenças, né? Como nós falamos antes. Mas, Lucília, só um minutinho. Em cima disso que você falou, assim, não sei se você vai trabalhar mais na questão da pessoa. Como eu descobri essa questão da erva daninha? Como é que eu percebo que alguma coisa, que está crescendo alguma coisa dentro de mim, que assim, eu sei o incômodo, mas como eu tenho essa percepção? Você pode dizer? Eu quero também, olha, a todos que chegaram, sejam bem-vindos, vai convidando mais pessoas. Se você tiver alguma pergunta, a Zezé já chegou, viu, Zezé? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar que nós vamos, Raquel vai escrever a pergunta e nós estaremos respondendo vocês aqui dentro dessa live.
o assunto é muito vasto, nós vamos ter uma outra live, tá bom? Falando, se você tem alguma questão, algum momento que você está vivendo difícil, ó, é só escrever, que nós estaremos conversando, falando, porque o nosso objetivo é que você saia dessa live abençoado, com entendimento. Então, qualquer questão que você tenha, não deixa de escrever, tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos a todos que já chegaram. Fala, Lucília. Muito bem. As ervas daninhas, elas, na verdade, elas são identificadas quando nós nos cuidamos no sentido da nossa reflexão interior. Da mesma maneira que nós observamos um check-up físico, como vão nossos dentes, quando nós precisamos de alguma limpeza, como vai a nossa saúde física nos seus diversos aspectos, é importante que nós consideremos que a saúde emocional é da mesma forma. Então, quando eu estou com uma responsabilidade maior agora, Margarete, porque uma ex-professora minha está assistindo da especialização, a Sandra. Ela é de Campos. Ela é de Campos. Que bom te rever, Sandra. Que seja bom estarmos juntas aqui. Seja bem-vinda. Então, como que eu identifico, por exemplo, uma erva daninha? Quando eu me conheço melhor. À medida que eu tenho um autoconhecimento, né? Eu consigo identificar. Quando eu tenho uma referência clara de quem sou eu e como eu ajo, eu identifico quando algo não vai bem. Então, quando algo não vai bem, eu preciso identificar e perceber como eu posso elaborar. Então, algumas ervas daninhas têm nome. São relacionamentos de pessoas que não nos servem mais. A data de validade terminou. Eu costumo dizer que tudo na nossa vida tem data de validade, né? E nós precisamos, às vezes, a erva daninha é uma mágoa antiga, que foi gerando angústia, foi gerando mal-estar, e nós não cuidamos. Então, ela ficou ali nos envenenando, nos trazendo condição difícil. Então, precisamos realmente estarmos atentos a tudo que vai surgindo nesse campo emocional que não seja funcional, que não seja saudável, que nos traga angústia, que nos traga medo. Tudo que nos traz angústia, nos traz medo, nos traz dificuldade em lidar com as situações, nós precisamos, então, identificar e, na medida do possível, buscar a elaboração disso. Algumas ervas daninhas, com uma atitude nova, nós conseguimos tratar, resolver, mudamos a atitude, resolvemos tomar uma posição diferente. Mas algumas outras nós vamos precisar de ajuda. Aquelas que nós não conseguimos exterminar sozinhas, nós vamos precisar de alguma ajuda para que sejamos mais realizados nesse processo assim da nossa vida. Não sei se eu consegui te responder. Não, respondeu. E até aqui a Sandra, né, que você falou da professora, ela disse assim, às vezes é difícil se desapegar dessas ervas, mas como você falou, o autoconhecimento favorece isso. Sim. Obrigada, Sandra. É isso mesmo, né? O autoconhecimento. Começa tudo com o autoconhecimento, não é isso? E, na verdade, nós precisamos nos acolher melhor, né? Todos nós precisamos nos acolher melhor na nossa saúde emocional, cuidarmos mais, falarmos mais, nós precisamos dar voz ao que nos incomoda, né? Nossa vida emocional, ela é geradora de lixo, Margarete. Nós temos lixos emocionais e nós, como todo lixo, precisa ser excretado, né? E, às vezes, nós conseguimos fazer isso por nossa conta. Conseguimos elaborar melhor, somos bem-sucedidos nisso. Mas precisamos ter a clareza quando esse lixo emocional nós não estamos suportando mais. E não deixarmos que ele cresça, nos trazendo uma opressão maior. É nesta hora que a gente precisa pedir ajuda, né? Para que nós possamos evoluir.
Mas uma outra maneira, aproveitando o exemplo da expressão, né, das ervas daninhas, uma outra maneira de nós identificarmos ervas daninhas é quando nós abafamos as nossas emoções e evitamos lidar com elas por medo, por algum receio. E aí o que ocorre? Nós podemos nos esconder emocionalmente. E aí talvez você conheça inúmeras situações parecidas, porque quando nós temos pessoas com excesso de trabalho, aí vamos falar de excesso. É claro que nós estamos resguardando devidas proporções. Há pessoas que, numa época da vida, precisam de hora extra por uma questão específica financeira. Mas existem pessoas que nós chamamos de workaholistas, né? Ou que sofrem de workahólicos. O que é workaholic? É aquela pessoa que já desenvolveu uma mania de trabalho. Ela não consegue parar de trabalhar, parar de falar no trabalho. Sim, eu conheço pessoa assim. Ela age como fuga. Na verdade, todo excesso não é saudável, né? Nós falamos de excesso de trabalho. A pessoa se esconde atrás do trabalho e é algo nobre. Quem vai falar mal de alguém que é um bom trabalhador? Né? É algo fácil. Né? É excesso de igreja, Margarete. Acredito. Muito religioso, muito evangélico, às vezes, nós temos aí, às vezes, excesso de igreja. E a gente vai ver que é causa nobre. É uma causa nobre, é uma causa boa. Mas, muitas vezes, é para desviar para outro campo aquilo que eu não consigo lidar em mim. Então, eu vou mascarando. E quando nós... E as outras situações que podem surgir daí, muito sérias. Excesso de álcool, excesso de drogas, né? E nós vamos abafando as emoções, não tirando, não resolvendo melhor as ervas daninhas e gerando uma baixa qualidade de vida e doenças emocionais e mentais, né? Aqui, a Sandra falou, até excesso de amor faz mal. Água demais mata a planta. Isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem aí a dependência emocional, que a gente entende, uma patologia, né? E é isso mesmo. O excesso foge um equilíbrio, Margarete. O equilíbrio a gente vai entender como algo mais linear, mais estruturado. Se pensamos em excesso, já não estamos pensando em saúde emocional. Mas eu até destaquei aqui alguns pontos no meu esboço. Uma dica, né, de como a gente pode rastrear a nossa saúde emocional é nos perguntando, por exemplo, o que nos incomoda? O que nos angustia? O que nos gera angústia? O que foge ao nosso controle e que nós não conseguimos tratar ou de que maneira nós buscamos tratar? Então, assim, identificar pontos de angústia é identificar ervas daninhas que precisam ser trabalhadas, de alguma forma, retiradas. Né? E eu até coloquei aqui que quando a gente identifica que erva daninha na nossa vida tem a ver com o outro, com a confiança que eu dei exagerada no outro, eu gosto muito de outra frase que diz: as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos. Permitimos, com certeza. Então, as minhas permissões dão a outro um espaço que, se eu me posicionasse diferente, certamente seria uma nova história. Então, nós precisamos perceber, falar do nosso sentimento, expor o nosso sentimento, mas não nos tornarmos cativos do nosso sentimento. Não devemos nos tornar cativos e nem permitir que a opinião do outro sobrepuja o que eu sei e conheço de mim mesma. Então, assim, de novo a gente esbarra no autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, eu tenho um eixo de equilíbrio dentro de mim, e por mais que o outro tenha uma percepção diferente da minha, por exemplo, a nível negativo, eu vou ter respaldo dentro de mim para trabalhar essa opinião do outro e que ela não seja um elemento opressor
na minha vida, né? Que a opinião do outro não me destrua, porque Sim. o outro só faz aquilo que eu permito, né? Então, o autocuidado é fundamental, o autocuidado. Mas, nesse caso, não é a questão da autoestima ou da auto-baixa estima, por eu permitir que o outro, a opinião do outro me domine, ou me mude o meu estado interno, não está relacionado? Então, vamos falar um pouquinho. Eu gosto de diferenciar autoestima de autoconceito e de autoimagem. Então, de uma forma bem simples, eu gosto de ser muito diretiva para favorecer o entendimento de todos. Normalmente eu não uso expressões muito rebuscadas, não. Eu sou mais direta e mais simples. Autoestima seria, em linhas gerais, o meu afeto por mim, o que eu sinto por mim mesma. E é interessante que a autoestima nós vamos aprendendo ao longo da vida. Nós não nascemos com essa bagagem pronta. Então, eu costumo, às vezes, em palestra, em bate-papos, sinalizar que a autoestima começa a ser formada lá no primeiro banho, lá na primeira comidinha que eu recebi, que as pessoas receberam. Por quê? De acordo com o que eu vou percebendo que o outro lida comigo, eu, de alguma maneira, vou processando isso dentro de mim. Então, a autoestima, que é tão falada hoje, né, na mídia e na vida das pessoas, é o que a gente sente sobre nós. É o que eu sinto sobre mim, minha percepção afetiva sobre mim mesma. Agora, o autoconceito é o que eu penso a meu respeito. Então, eu posso pensar, por exemplo, alguém pode pensar que não é capaz. E uma pessoa pensando, tendo esse autoconceito, eu não sou capaz, ela empreende na vida dela isso. Então, ela age, muitas das vezes, de maneira a respaldar esse pensamento tão disfuncional, tão pessimista, tão difícil na vida dela. Então, o autoconceito, o que eu penso a meu respeito. E isso também vai sendo formado ou deformado ao longo da vida. E a autoimagem, aí tem a ver com o outro, né? A autoimagem é como eu acho que o outro me percebe, como eu acho que o outro me vê. E quando eu dou um crédito muito além do que deveria, para o que o outro me vê na minha visão, eu também adoeço a minha relação, as minhas relações comigo mesma e com o outro. Então, também faz parte do equilíbrio emocional, da saúde emocional, essa avaliação de como eu me sinto. Algumas pessoas entendem que precisam da estética para ter uma boa autoestima. É claro que quem tem uma boa autoestima cuida da estética, mas não é a minha estética que vai, de alguma maneira, respaldar necessariamente como eu me sinto. Porque, às vezes, eu estou bonita por fora e feia por dentro aos meus olhos. É verdade. Então, nós precisamos equilibrar esses conceitos. E isso é o que mais... Falando em equilíbrio, Margarete, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né? A minha especialização, a última especialização que eu fiz, já tem um tempinho, foi essa. E a terapia cognitivo-comportamental, ela nos ajuda muito nessa conversa que a gente está tendo. Por quê? Tem uma premissa básica da terapia cognitivo-comportamental que o que eu penso gera o que eu sinto, que geram minhas atitudes, os meus comportamentos. Logo, se eu tenho pensamentos geradores de pessimismo, medo, dificuldades em lidar com a realidade, esses pensamentos, na verdade, eles disparam questões disfuncionais em nós, porque os pensamentos são geradores. Eu costumo dizer que eles disparam gatilhos. E esses gatilhos, quando eles são bons,
Maravilha. O problema é quando esses pensamentos disparam gatilhos disfuncionais que nos vão fazer mal, que não vão nos ajudar a viver melhor, em equilíbrio. E aí as nossas atitudes, elas vão, de alguma maneira, denunciar isso que está acontecendo. Então, saúde emocional também precisa considerar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Quando um desses aspectos não está correspondendo à forma de eu entender saúde emocional, eu preciso pedir ajuda. De alguma maneira, eu preciso pedir E isso é muito difícil, porque muitas vezes as pessoas não pedem ajuda porque nem se percebe. Sim, sim. Aí é a questão mesmo de não estarem atentas a esse autocuidado, né? Aí essa reflexão de o que tem me incomodado, se eu não levantei bem, o que tem acontecido comigo, o que aconteceu nessa semana que foi geradora de algum desgaste e eu fui deixando passar porque eu estava muito ocupada com outras coisas, me deixei por último, isso é outra coisa séria, quando nós nos deixamos por último, né? É verdade, Então, considerar isso. Tem uma frase muito simples, mas muito profunda, me parece, que diz assim: o que nós alimentamos, cresce. Então, se nós alimentamos disfuncionalidade em nós estamos longe de saúde emocional. Né? Precisamos estar, então, alimentando na nossa vida aquilo que vai o quê? Acrescentar. Precisa acrescentar em nós. Né? E isso é altamente importante, né? A Estela está dizendo que está amando essa live. Que bom! Que seja útil para a sua vida. Né? A live precisa ser útil para a vida de quem tem acesso a ela. Né? Então, aproveita aí, pedir para apertar aí o coraçãozinho aí para poder, para o Instagram entender que essa live está assim, tá sendo bênção, né? E chamar mais pessoas. Então, aperta o coraçãozinho aí do pessoal, tá vendo? Tá ouvindo, pessoal? Aperta aí quem está indo, quem está presente. Isso aí mesmo. Vão aí tocando aí, porque o Instagram entende que essa live está tendo uma relevância e vai convidando mais pessoas. Porque, olha, gente, tem muitas pessoas que não estão presentes, mas que depois tenho certeza que eles vão participar, estarão vendo essa live, porque está sendo, assim, abençoadora. Mas pode continuar. Então, eu coloquei aqui um ponto importante também para destacar, que são as ações possíveis para melhorar a qualidade de vida. E aí, antes de falar um pouco das ações possíveis para melhorar a qualidade de vida, eu preciso destacar que todo movimento que acrescenta a nossa vida é muito bom. Só que, quando nós já estamos num processo mais crônico de alguma dificuldade, aquilo que era bom antes já não faz mais efeito. Então, por exemplo, você em várias lives, eu participei da live da fibromialgia depois, né? Então, você fez uma live sobre fibromialgia com a fisioterapeuta, eu assisti no YouTube depois, né? E ali a profissional sinalizou com muita propriedade até a dança, né? Atividades físicas. Então, todos os profissionais de saúde entendem ser relevante. E comigo não é diferente. Então, assim, quando nós desenvolvemos ações prazerosas, a nossa saúde emocional fica bem. Nós podemos praticar atividade física, como eu acabei de dizer. Praticarmos pensamentos mais otimistas, de gratidão, né? A gente tem falado muito sobre gratidão. Né? O benefício, né, que traz a gratidão. Sim. Então, quando nós desenvolvemos na nossa mente pensamentos de gratidão, pensamentos otimistas diante da vida, e eu já nem estou falando de pensamento positivo, porque, na verdade, eu acho que o pensamento positivo ele tem perna curta, eu falo. Com certeza, eu também acredito. Uma visão esperando só coisa boa, quando chega o momento ruim, a gente não sabe lidar. A gente não estrutura. Então, na verdade, nós precisamos de uma perspectiva otimista.
Isso é verdade. Eu ainda não estou como eu gostaria, mas eu tenho toda a condição de construir Sim, o que eu gostaria de atingir, né? sim, Então, ter relacionamentos interpessoais mais saudáveis, saber a hora de interromper um relacionamento que está sendo destrutivo na nossa vida, desenvolver hobbies, leitura, a música está aí para nos ajudar, cuidar do espiritual, cada um da maneira que entende ser o melhor, participar de atividades voluntárias. A gente tem aí, não é só a igreja, não. São hospitais, comunidades. Tem tanta gente envolvida, né? Em movimentos de comunidades, comunitários, né? Tudo isso vai nos ajudar a melhorar a nossa saúde emocional. Agora, a questão é quando alguém fala assim, pois é, Lucília, eu já fiz isso tudo e eu não estou bem. Eu já fiz isso tudo e não adiantou para mim. Esse é o ponto de pedir ajuda. Então, aí nós precisamos considerar que se eu já usei todas essas situações que são favoráveis. Tudo que nós dizemos, praticar esportes, ter um hobby, é muito saudável, nos ajuda demais. A própria meditação, seja pela oração, seja por outra maneira de relaxamento, né, nos ajuda tremendamente. Só que algumas pessoas já fizeram tudo isso e não se sentem bem consigo mesmas. Não estão se sentindo bem por dentro. Então, essa pessoa, na verdade, não está me dizendo que não é efetivo essas ações. Ela está me dizendo que ela precisa de mais do que isso. Ela precisa mais do que uma leitura. Ela precisa mais que uma atividade prazerosa. Talvez ela precise redescobrir o prazer de viver. E aí ela precisa de uma ajuda, né? Uma ajuda terapêutica, uma ajuda mais consistente. Isso. Muito bom, Lucília. E o seu áudio está baixo agora. Está baixo? Sim. Eita, vamos aqui procurar aumentá-lo. Pode ser a internet. Eu não estou conseguindo te ouvir. Não. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui o... Espera aí, vou botar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Olha, mas está sendo... Mas eu estou te ouvindo bem, tá? Eu não ouço você. Eu acredito que as outras pessoas não estejam te ouvindo. O áudio da Lucília está baixo. Ela disse o áudio da Lucília que está baixo. Está dizendo que é o seu áudio que está baixo. Eu não estou ouvindo. O da Margarete está normal. O meu está normal, o que ela disse. A Sandra Reis. Bom, eu vou tentar falar mais alto. Não sei se... Não, dá uma olhadinha aí. Está mais próxima? Fica mais próxima. Vamos ver se melhora um pouco agora. Eu vou falar um pouco mais alto. Você está me ouvindo, Margarete? Não, eu estou. Eu estou te ouvindo, mas o som não está limpo. O som, ele está... Que pena. Eu vou tentar falar mais alto. Eu estou aqui pertinho. Ela está dizendo aqui que dá para ouvir. Eu estou pertinho do telefone. Eu vou tentar falar mais alto. A Inayá disse que no dela está normal. Então, assim... a Olga disse que está ouvindo bem as duas. Então, vamos tentar prosseguir. Dorothy... Ok. Olha, obrigada pelo retorno. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta aí, alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar a pergunta, que dentro do possível, né, Lucília? Ela estará respondendo, né? Tá bom, gente? Eu queria prosseguir, então. Eu queria prosseguir, Margarete, falando um pouco do preconceito que algumas pessoas ainda têm em relação à busca de ajuda. Sim. Esse preconceito é antigo, né? É muito antigo. Então, assim, houve um legado social formado há muito tempo, que buscar ajuda e fazer acompanhamento psicológico ou psiquiátrico é para o louco. Então, nós precisamos quebrar
alguns preconceitos, alguns conteúdos que foram formados através do tempo na sociedade. Eu coloquei alguns mitos aqui. Eu citei algumas poucas frases como mitos, né, em relação à busca de ajuda. Porque algumas pessoas, com medo de serem rotuladas, elas evitam buscar ajuda. E, com isso, elas complicam, muitas das vezes, um quadro que poderia ter sido resolvido mais facilmente no início. Né? Vai agudizando esse quadro desnecessariamente. Então, por exemplo, eu anotei aqui, um primeiro mito, que é mais comum, né? É o louco que precisa de tratamento psicológico. Né? É claro que a loucura, ela, como qualquer outra dificuldade, ela precisa mesmo de ajuda. Agora, na verdade, qualquer pessoa que tenha uma crise existencial, que ela não está conseguindo resolver bem, ela precisa de buscar ajuda psicológica, até para que ela saia logo, evolua, elabore, se resolva melhor e fique bem diante da vida dela, diante das questões dela. Tem até antes que o quadro possa aumentar, né? Sim, porque vai agravar. Na verdade, a maioria das patologias da mente, elas têm curso crônico. A maioria das patologias da mente, elas têm curso crônico. Ou seja, se nós não fizermos nada para amenizar, para resolver, para tratar, elas vão agravar. Caramba, meu pai. Então, nós precisamos, sim, dar conta disso. É interessante que uma outra afirmação infeliz, preconceituosa, mito, é que depressão é frescura. Eu já ouvi pessoas, né, sinalizando que depressão é frescura. Depressão é uma doença, precisa ser tratada, respeitada. A pessoa que está passando por essa fase difícil, né, precisa ser respeitada. Também existe um mito que a ansiedade é falta do que fazer. Antigamente se falava, vai buscar um tanque de roupa, os antigos, né? E tanque de roupa não resolve a ansiedade, né, Margarete? A ansiedade é uma patologia. A gente tem aí, infelizmente, o Brasil ele está no ranking, um dos rankings mais altos de ansiedade a nível mundial. Então, nós precisamos entender que a ansiedade é geradora. Existem os transtornos da ansiedade. A ansiedade é geradora de doenças. Então, ela não é frescura e nem falta do que fazer. Ela é uma patologia. A pessoa portadora da ansiedade num nível muito alto precisa de ajuda. Melhorou. Melhorou. Agora eu estou te ouvindo perfeitamente. Mas é a internet. É a internet. Sim, é verdade. Pode ter caído, né? Tem um outro mito, e esse eu queria até deixar bem claro mesmo, porque eu sei que nós temos um público religioso, digamos assim, evangélicos, né, católicos, e nós precisamos deixar isso claro para o povo religioso. Deus pode resolver todas as coisas. Ele é o meu psicólogo. E eu nunca duvidei, que Deus pode resolver todas as coisas. E pode mesmo, Ele é Deus, né? Só que eu preciso ter clareza que quando o sobrenatural decidiu que não vai intervir do jeito que eu quero, eu tenho que buscar a intervenção humana, que Deus também já nos garantiu. Né? Com certeza. Então, assim, Deus pode todas as coisas? Claro que pode. Ele também é o nosso médico, o nosso advogado? Sim, claro que sim. Como a Sandra disse aí, ele capacita os profissionais. Né? Milagres acontecem? Sim, milagres acontecem, mas há situações que nós temos que nos posicionar. Temos Com certeza. E, Margarete, é tão interessante. Eu moro a mais ou menos uns 15 quilômetros da BR-101, aqui em Cachoeiro, Itapemirim.
né? A minha residência fica num bairro a mais ou menos 15 quilômetros da BR. E é tão interessante, Margarete, eu falo com muitas pessoas aqui. Se tiver um acidente na BR, ninguém pensa duas vezes antes de pedir ajuda. Ninguém leva para a igreja. Vai para o hospital, conta com qualquer médico que estiver lá de plantão para ajudar e entende que Deus pode capacitar, como a Sandra colocou aí, aquele profissional para me acudir naquele momento. Agora, o problema é que as questões emocionais, elas não sangram aqui na pele. Quando nós temos um corte profundo, que a gente está vendo aquele sangue ali, a gente quer correndo resolver. É verdade. Nós sangramos por dentro. O nosso emocional sangra por dentro. Então, nós precisamos ter sensibilidade conosco, nos acolhermos muito melhor, justamente para quê? Para não esperarmos sangrar por dentro. Quando começar o incômodo, resolver estancar a situação, nos amando mais, né? Esse é um ponto, assim, interessante. Tem um outro mito que diz: um bom amigo pode me ajudar e ainda é de graça. Esse mito também é interessante. Sem dúvida que um bom amigo nos ajuda. Sem dúvida que uma conversa agradável nos faz bem, nos deixa mais saudáveis. Uma conversa agradável de um bom amigo é importantíssima, porque oxigena por dentro, oxigena a alma. É verdade. Só que um detalhe: o bom amigo tem o limite dele. E é muito diferente o trabalho do profissional, né? Do psicólogo. O psicólogo, ele acolhe, mas ele não é aquele bom amigo, né? Ele é especialista, então ele tem as técnicas. Então, ele traz um oxigênio, sim, para nós, mas nós precisamos de bons amigos e bons profissionais, muitas vezes. Né? Sim. E aí o bom profissional, ele vai nos ajudar com as técnicas e nós vamos conseguir sair daquele quadro que antes estava doloroso para nós. A nossa hora está correndo, mas eu ainda queria falar sobre a diferença do psiquiatra. Nós temos mais ou menos 9 minutos. Então eu vou ser bem breve. Eu queria só citar a diferença do psiquiatra, do psicanalista e do psicólogo para orientar as pessoas que estarão ao alcance da nossa voz, agora ou futuramente. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu não estou bem, mas a quem eu vou procurar? Eu vou procurar o psiquiatra? Eu vou procurar o psicanalista? Eu vou procurar o psicólogo? E elas têm um pouco de confusão em relação a isso. Eu vou sinalizar, claro, de forma muito simples, até porque não temos nem tempo. Mas o psiquiatra é um especialista da medicina, é um médico. Então, por mais que ele converse, o objetivo dele é medicar. Né? Então, e a medicação, em muitos casos, ela é necessária. Por quê? A medicação, ela ajusta as questões das nossas substâncias, no nosso organismo, no nosso metabolismo. Então, a medicação, ela é para o organismo. Ela ajusta o nosso corpo naquilo que ele está deficiente. Um antidepressivo faz isso. O nome já diz, né? Ele vai atuar contra a depressão. Então, ele vai ajustar o nosso organismo para nós termos uma resposta melhor diante da vida. Só que o antidepressivo não resolve o pensamento ruim. O antidepressivo não resolve o pensamento suicida, por exemplo. Né? O antidepressivo, ele ajusta o corpo. O psicólogo vai trabalhar o quê? Os conflitos emocionais geradores, por exemplo, das ideias suicidas. Então, dependendo da dificuldade que a pessoa esteja vivendo, ela precisa dos dois.
Ela precisa Sim. do psiquiatra e ela precisa do psicólogo, né? Agora, a diferença do psicólogo para o psicanalista também de uma forma simples, para que todos entendam rápido. O psicanalista, ele trabalha com base no inconsciente. Então, ele analisa sonhos, ele analisa memórias passadas, vivências traumáticas, né? E, sem dúvida, existe um bom resultado com um bom profissional psicanalista nessas demandas. O psicólogo, o foco dele costuma ser o consciente. Eu, por exemplo, que trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, o meu foco é o problema que a pessoa está agora. Então, tende a ser um pouco mais breve o atendimento. Porque se o problema da pessoa é elaborar uma separação que foi dolorosa, nós vamos trabalhar as técnicas para que ela seja mais feliz, apesar de ter passado pela separação dolorosa. Ela vai elaborar o processo. Então, o psicólogo, ele trabalha com o consciente. Existem psicólogos que usam a psicanálise, né? A Sandra está dizendo, em alguns casos, o medicamento pode até ser temporário. Sim, sim, com certeza. Na verdade, é outro mito, né? Eu vou ficar dependente da medicação. Isso também atrapalha. Eu não fui muito a fundo na diferença, mas acho que deu para as pessoas terem um pouco de noção. E o psiquiatra? Já falou do psiquiatra? Sim, o psiquiatra é o médico, né? É aquele que vai regular a parte orgânica, o soma, né? Sim. Eu nem falei, mas a gente poderia, inclusive, depois falar de doenças psicossomáticas. Né? E aí nós vamos ter um encontro dessa questão do psicológico influenciando na saúde física, na saúde orgânica. E eu queria concluir, então, a minha parte, porque a outra live que nós fizemos, ela ficou quebrada, né? E hoje eu não quero live quebrada. Faltam 6 minutos. Faltam 6 minutos. Eu quero concluir com 2 versículos bíblicos, eu acho interessante, porque a Bíblia, como um livro super atual, ela não deixa as questões emocionais para trás. Então, existe uma parte na Bíblia, em Provérbios 23, verso 7, uma partezinha que diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Imaginar na alma tem a ver com as emoções, tem a ver com sentimento. Então, se eu me imagino saudável, funcional e invisto, eu estou mais ajustada e com mais saúde emocional. E tem uma outra parte que eu queria terminar a minha fala, que é Filipenses 4:8, que fala sobre o pensamento. E eu queria, assim, eu vou falar com bastante clareza, porque eu queria que essa partezinha de Filipenses 4:8 fosse revelação dentro de cada pessoa que está nos ouvindo. Diz assim a frase, quanto ao mais, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver virtude, e se houver algum louvor, ou seja, algo bom, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, se nós seguirmos o velho livro chamado Bíblia, né, tão antigo, se nós seguirmos a orientação, tudo que for verdadeiro, puro, amável, se for bom, se tiver algum louvor nisso, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Se nós conseguirmos desenvolver pensamentos saudáveis, bons pensamentos, nós vamos obter uma saúde emocional melhor, uma regulação nas nossas relações melhores. Estou vendo a Maristela aí, uma querida nossa. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, te parabenizar por tudo que você tem sido de empreendedora nessa área.